Pessoal, sejam bem-vindos. É um prazer estar falando com vocês aqui hoje. A gente está falando diretamente do nosso escritório aqui no Rio de Janeiro. Antes de começar, eu queria me apresentar, não sei se todo mundo me conhece. Meu nome é Gabriel Gaspar, eu sou presidente do Nibo e durante muito tempo trabalhei em grandes empresas. Trabalhei em consultoria, trabalhei no mercado financeiro. Em um determinado momento da minha carreira, eu decidi botar a mão na massa. Então vamos começar. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença. Então, a primeira coisa que a gente queria começar falando é compartilhar um pouco sobre o que a gente enxerga, quais são os objetivos de quem gerencia as finanças de uma pequena empresa. Na nossa visão, o primeiro grande objetivo de quem gerencia e toca as finanças é garantir que tem dinheiro dentro da empresa para as atividades fim. Ou seja, que a empresa não fica sem caixa para fazer o objeto dela, para botar em prática o plano estratégico. Então, se você vai investir numa fábrica, se você é uma indústria, você tem que ter dinheiro para fazer manutenção nas máquinas, você tem que ter dinheiro para comprar insumo. Se você é uma empresa de serviço, você tem que continuamente ter dinheiro para pagar seus fornecedores, seus funcionários. E cabe a quem gerencia as finanças garantir que existe dinheiro em caixa ali para arcar com esse compromisso. Segundo objetivo é garantir que a empresa está cumprindo as obrigações legais e fiscais. Obviamente, quando a empresa cresce, ela tem um departamento de legal, um departamento fiscal, mas uma pequena empresa, isso sempre recai no colo de quem gerencia as finanças. E o Brasil é um país super complexo, então é importante que o gestor das finanças também se debruce em cima desse arcabouço legal, dessas regras, dessas obrigações, para ter certeza que a empresa que você está gerenciando não está acumulando um passivo tributário, de multas, por puro desconhecimento de regras. Terceiro grande objetivo é oferecer informações precisas para a tomada de decisão. Então, o que eu percebo é que, na grande maioria das empresas, as pessoas conseguem fazer de uma forma bastante bem feita o ponto 1, o ponto 2, mas quando chega no ponto 3, pouca gente consegue fazer isso com qualidade. Pouca gente consegue aproveitar esse fluxo tão valioso de informações e oferecer informações boas para quem gerencia a empresa tomar decisão. E a gente entende que esse é um dos objetivos de quem gerencia as finanças. E por último, um ponto que também, assim como o terceiro, na minha experiência não é tão feito com tanta qualidade em pequenas empresas, é apoiar a empresa na busca constante por melhores resultados. Como eu falei, quem gerencia as finanças tem diante de si, nas suas mãos, informações muito valiosas de todas as áreas da empresa, e cabe a quem gerencia as finanças ajudar os gestores da empresa a buscar melhores resultados. Identificar melhorias de redução de custo, identificar oportunidades de botar mais dinheiro para dentro de caixa. A pessoa que gerencia finanças não pode ser só aquela pessoa não proativa que fica carimbando, fazendo pagamento. Ela tem que enxergar oportunidades e melhorias. Isso para a gente é muito importante. Dado que a gente concordou nos objetivos de quem gerencia as finanças, por que é tão difícil fazer isso no Brasil? É sobre isso que a gente vai falar agora rapidamente. Basicamente, num cenário ideal, bem longe e distante daqui, onde as regras são claras e simples, e são muito bem definidas, todos os departamentos de uma empresa interagem de uma forma muito harmônica. Isso independe se você é uma empresa grande ou uma empresa pequena. Então, num cenário simples, onde as regras são claras, o departamento financeiro faz os pagamentos, faz os recebimentos, ele interage com a área operacional da empresa, pode ser essas áreas cinzas aqui, ele interage com a área de conhecimento fiscal, com a área de conhecimento contábil, que por sua vez abastece a empresa com informações gerenciais para a tomada de decisão. Ou seja, a informação flui, os processos acontecem de uma forma bastante simples. E, de novo, isso aqui não é só para uma empresa grande, talvez seja você só uma pessoa na sua empresa tocando tudo isso, mas se as regras fossem simples, você teria pleno conhecimento de tudo que tem que ser feito, tanto do lado fiscal quanto no lado contábil. O que acontece é que no Brasil, infelizmente, nós temos 10 milhões de regras que mudam o tempo todo. Então, o que aconteceu no nosso país é que existe um abismo entre a empresa, entre o empresário e esses ramos de conhecimento fiscais e contábeis, que na grande maioria das empresas é feito por uma empresa terceirizada de contabilidade.
Então existe um abismo entre o empresário e seu contador. O empresário cada vez menos vê valor no trabalho do contador, porque ele não recebe informações de qualidade, e como ele vê pouco valor nisso, cada vez mais ele manda informações de pouca qualidade para o contador. Então o contador ficou agarrado em rotinas de cumprir obrigações fiscais e também não tem tempo de fazer um trabalho de qualidade para abastecer o empresário com informações para ele tomar decisão, saber se o negócio está indo bem ou está indo mal. Então esse é o nosso país. Regras que mudam o tempo todo e um abismo entre duas áreas super importantes da empresa. E isso gera dois grandes problemas muito sérios. O primeiro deles é o caos. Então, falta de organização, documentos que se acumulam em cima das mesas, falta de informação boa para tomada de decisão e falta de informação. Na minha opinião, esses são os dois maiores obstáculos, os dois maiores fatores que atrapalham uma gestão financeira bem feita de uma empresa. Então, na sua empresa, sempre que você identificar algum traço de caos, de bagunça, de falta de informação, saiba que você tem que combater isso de uma forma bastante enérgica, para que suas finanças sejam enquadradas e aconteçam de uma forma bastante organizada. Para cobrir esse abismo, o que a gente está fazendo é o seguinte: a gente primeiro adotou esse conjunto de processos que a gente está chamando de metodologia, NBX, e a gente desenvolveu uma ferramenta que ajuda o empresário ao longo dessa caminhada. Então, o NIBO é basicamente uma ferramenta de gestão financeira simples, que dá para o empresário informações muito concretas para ele tomar decisão, e ao se integrar com o contador, ele gera informações de maior qualidade para o contador, que por sua vez tem mais liberdade e informações boas para oferecer relatórios contábeis bons para o empresário. Isso é um pouco que a gente desenvolveu ao longo desses quase 2 anos de NIBO, e nosso objetivo é falar um pouco sobre essa metodologia. Você não precisa necessariamente usar o NIBO para botar essa metodologia em prática, então se você não usa o NIBO, pode ficar acompanhando aí, que eu tenho certeza que tem coisas interessantes que também vão te servir. Como eu falei, esse processo que a gente vai discutir, ele é composto de 3 passos. 3 passos que têm que ser dados, um de cada vez, mas que vão garantir que a sua empresa vai ser muito bem gerenciada. O primeiro passo é super simples e básico. Ele passa por combater o caos com organização. Organização simples. Se a sua empresa não está bem organizada, não adianta você pensar em coisas mais sofisticadas. Não adianta você pensar em conceito de finanças, teoria financeira, nada disso. Você precisa, no mínimo, saber onde as coisas estão, precisa, no mínimo, ter uma organização básica para que você possa dar os outros passos. Segundo passo, você tem que manter os seus olhos vidrados nos sinais vitais da empresa. A gente vai falar um pouco mais o que é isso. E o terceiro passo, você tem que constantemente avaliar a performance do seu negócio para você conseguir melhorar. Se você não consegue avaliar a performance do seu negócio, não adianta. Estou consertando minha gola aqui. Tá bom? Tá bom? Tá fazendo barulho. Deixa eu tirar esse negócio pra fora, então. Tá melhor assim? Melhor assim? Pessoal, se fizer barulho, estiver roçando aí, vocês avisem a gente pelo chat que a gente conserta aqui. Então, pessoal, o que eu falei, 3 passos. Você não consegue pensar em manter seus olhos nos sinais vitais, nem avaliar a performance da sua empresa se você não tiver organização básica. Então, você não pode antecipar as coisas. É importante que você dê um passo de cada vez. Obviamente que existem outras coisas que você pode fazer no que tange finanças na sua empresa. Você pode fazer orçamento, pode fazer um acompanhamento de orçamento, também é importante. Eu vou te dizer, se você cumprir só esses 3 passos, você já vai estar muito, muito bem gerenciado. E muitas vezes eu encontro pessoas que querem pensar em orçamento, querem pensar em outras coisas e não fazem nada disso bem. E aí não adianta nem pensar em orçamento, você não vai conseguir acompanhar nada. Então o objetivo aqui dessa conversa é a gente discutir ao longo desses 40 minutos que nos restam aí, como você consegue dar esses 3 passos. O primeiro passo, pessoal, é combater o caos com organização. Do que a gente está falando aqui? A gente está falando de você conseguir responder perguntas fáceis e perguntas simples.
Por exemplo, você sabe quanto que você tem para pagar e quanto você tem para receber no seu negócio? Você sabe se você tem algum recebimento vencido de um cliente seu? Você sabe onde está o comprovante de pagamento que você pagou um determinado fornecedor? São perguntas super simples, mas se você não consegue responder essas perguntas em 2, 3 minutos, de uma forma estruturada, é porque você tem muita coisa para melhorar nesse aspecto. Você tem muita coisa para melhorar no que tange a organização do seu departamento financeiro. E quando a gente fala de responder essas perguntas, eu não estou falando de você se lembrar de cabeça. Porque se você se lembra de cabeça da resposta a essas perguntas, das duas uma, ou porque seu negócio é pequeno e quando ele crescer você não vai conseguir acompanhar mais o andamento dessas coisas, ou porque você tem uma memória de elefante. E se você sair de férias, ficar doente, seu negócio infelizmente não vai conseguir andar sem você. Então, pessoal, a gente preparou uma pergunta super rápida aqui, uma pesquisa, na verdade, para você responder como você avalia o nível de organização da sua empresa. A gente vai botar no ar agora. Você pode responder, as respostas são totalmente anônimas. Então a gente vai colocar no ar agora. Pedir para a Sabrina me ajudar. Então você deve estar vendo aí as perguntas. Então, pessoal, voltamos. Só ligar meu microfone de novo aqui, que estava fazendo barulho, o pessoal pediu para mudar. Então, voltamos. Muita gente respondeu, já tivemos 80% de respostas. E agora a gente vai ver a resposta do pessoal. Então, vamos lá. O que a gente está vendo aí é que 36% considera mediano o grau de organização das empresas, do departamento financeiro da sua empresa, 38% considera bom, 8% considera muito bom, 16% considera fraco e 2% considera muito fraco. Então, se a gente for olhar aí de mediano para muito fraco, a gente está falando aí de quase 45% das pessoas. Espero que ao longo dessa apresentação a gente consiga compartilhar algumas dicas bastante boas com você. Pessoal, para organizar um departamento financeiro de uma empresa, a gente entende que você precisa de duas coisas principalmente. Na verdade, três. A primeira delas é conhecimento, e acho que você já está dando um passo importante de participar desse web seminário para se capacitar cada vez mais. A segunda, que é muito importante, é ter uma ferramenta adequada. Então, nosso objetivo aqui é compartilhar com vocês algumas dicas que vão te ajudar a escolher uma ferramenta de gestão financeira que se encaixe no seu processo. Na nossa visão, é super importante que essa ferramenta seja fácil e seja simples para todo mundo. Muita gente usa Excel, mas com o tempo, a verdade é que o Excel pode acabar ficando complexo. E quando você vai compartilhar isso com outras pessoas, com seus sócios, ou com alguém que vai te ajudar na gestão financeira, a pessoa não tem a mesma habilidade com aquela planilha como você. Então, mesmo se você for escolher um Excel, tente se aproximar pela simplicidade, para que você possa ter mais gente te ajudando na planilha e para que a informação possa fluir facilmente entre você e seus sócios, porque transparência é algo super importante. Segundo ponto importante para a gente, é importante que você escolha uma ferramenta que cubra de 70% a 80% do seu processo financeiro. Por que a gente está falando isso? Porque se uma ferramenta cobre só uma parte pequena dos seus processos, você vai acabar tendo que ter várias ferramentas e isso vai ser bastante difícil de se gerenciar. Por outro lado, eu encontro muita gente que está em busca de uma ferramenta perfeita, que cobre 100% do que ele precisa. Outro dia eu estava conversando com um amigo que tem uma empresa de importação e ele falou, pô, Gabriel, eu estou procurando um software de gestão financeira que tenha monitoramento por GPS, para saber quando os containers vão chegar aqui no Brasil, para já projetar meu fluxo de caixa com imposto de importação. E enquanto ele não tem essa ferramenta, que provavelmente ele não vai ter nunca, porque ele não vai tirar do bolso dele para investir nessa ferramenta, ele vive no caos absoluto. Então, assim, é importante que você abrace uma ferramenta que cubra uma parte importante do seu processo,
sem também sonhar com um cenário ideal que talvez nunca chegue. Terceiro ponto, que a gente considera super importante, é escolher uma ferramenta que te ajude a armazenar seus documentos. A gente já falou isso no slide anterior. Por que isso é importante? Porque no Brasil, a gente vive com uma cultura muito baseada em cima de papel. Você tem comprovante de pagamento, tem boleto, tem nota fiscal, e a verdade é que você pode fazer um esforço muito grande para se organizar, mas se você não armazenar bem os documentos que tramitam pelo seu departamento financeiro, o caos e a desorganização dos seus fornecedores e clientes vai entrar dentro da sua empresa. Então vai ser um cliente te pedindo um comprovante de 2 anos atrás, um fornecedor pedindo uma nota fiscal que ele emitiu porque ele perdeu. Então, se você não tiver isso organizado, você vai perder semanas só correndo atrás dessa papelada, ligando para o seu contador, e aí, por mais esforço que você faça, sua vida vai continuar sendo bastante difícil no departamento financeiro. E por último, algo super importante, alguém que te ajude a dar o passo 2 e o passo 3. Passo 2 é basicamente manter os olhos nos sinais vitais, e 3, acompanhar a performance do seu negócio. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais na frente. Outra coisa que você vai precisar é definir processos simples e claros. Isso daqui é algo que para mim é crucial e é muito contra a natureza dos brasileiros. Eu sou brasileiro, posso falar, eu acho que o brasileiro tem características incríveis, fantásticas, a gente é muito criativo, mas a gente não é muito bom de disciplina e de definir processos. E a verdade é que o departamento financeiro é o lugar onde você precisa ter processos. Você precisa fazer as coisas sempre do mesmo jeito, você precisa de uma metodologia, usar sempre as mesmas ferramentas. Se você quiser fazer tudo sempre de uma forma diferente, não vai dar certo. Então, o que a gente recomenda é que você defina muito claramente o que vai ser feito dentro do departamento financeiro e quando. Então, o que a gente faz aqui é compartilhar com vocês algumas rotinas que a gente acha importante que você defina. Por exemplo, conciliação bancária. Na nossa visão, é super importante que todo dia, dependendo do seu volume, e você define um horário para isso, entre 9 e 10 da manhã, você veja o que entrou e saiu da sua conta. Se você não fez isso, você não tem como responder aquela pergunta que a gente fez na pesquisa. Quanto que os seus clientes estão te devendo? Você não sabe porque você não olhou seu extrato para ver quem te pagou e quem não te pagou. Então, a rotina é super importante. Obviamente que não precisa ser diária se o seu volume não é muito grande, mas é importante que você formalize isso e faça isso com uma frequência definida. Uma outra rotina importante é definir quando você vai fazer os pagamentos. É muito comum numa empresa que as pessoas façam os pagamentos quando dá. Então, você fez um pagamento de manhã, entrou alguém correndo na sua sala de tarde, pediu para você pagar, você pagou também. Isso é ruim porque atrapalha na rotina do seu trabalho, te desconcentra, tem mais chance de fazer erro. Então, o que a gente recomenda é que você defina quando os pagamentos vão acontecer. Se você tem um volume grande, você tem dinheiro em caixa, talvez o ideal seja definir alguns dias. Então, eu vou fazer pagamento só segunda e quarta, entre 3 e 4 horas. E aí cabe a você reforçar isso com outras pessoas dentro da empresa. Se alguém chegar gritando, não, tem que pagar agora, você tem que ser firme para fortalecer esse processo que você definiu. Outra coisa importante, defina as autorizações necessárias para pagamento. Quem tem que autorizar um pagamento? É uma função de grande responsabilidade gerenciar as finanças. Então você não pode correr risco sem necessidade. Então, pessoal, avisa o pessoal da empresa, para eu fazer um pagamento aqui no departamento financeiro, o diretor tal e diretor tal tem que aprovar. E já chega aqui na minha mesa com esse negócio assinado para eu não ter que correr por aí com autorização, para pedir autorização. Isso a gente considera importante. Defina que todos os documentos têm que ser armazenados no mesmo dia. Isso para a gente também é algo super importante, porque organizar essa papelada depois de um mês, uma semana, é muito difícil. E por último, defina as reuniões-chave. Muita gente fala mal de reunião, que reunião é chato, mas a verdade é que eu, pelo menos, não conheço uma melhor forma de compartilhar informação, de fazer um brainstorming, de trocar uma ideia rápida, do que numa reunião produtiva. Então, defina as reuniões importantes. Por exemplo, fazer uma reunião todo começo de mês para avaliar a performance do mês passado. Tipo de coisa que a gente recomenda que você faça. E mais importante do que definir, ou seja, tão importante quanto definir que processos são esses, a gente sugere que você formalize isso. Então, que você formalize num papel como esse, por exemplo, quais são as rotinas diárias, quais são as rotinas semanais e quais são as rotinas mensais. Não só que você faça isso, mas que você faça isso, você imprima e você prenda na parede.
do seu departamento financeiro, porque isso vai ajudar a permear o restante da empresa e vai ajudar com que as pessoas te ajudem a cumprir essas rotinas. Aqui eu botei só um exemplo das rotinas que a gente tem aqui no Nigo. São nossas rotinas reais, hein, pessoal? Não tem nada para esconder aqui. Então, todo dia, nosso departamento financeiro dá baixa nos recebimentos, vê tudo que a gente recebeu e dá baixa no Nigo, emite as notas fiscais referentes aos recebimentos, atualiza o relatório operacional diário e faz a conciliação bancária. Esse é o conjunto de rotinas diárias que a gente tem. Rotinas semanais, toda segunda-feira, a gente faz os pagamentos. Então, a gente só faz pagamentos nas segundas-feiras no Nigo. Não adianta o fornecedor gritar, conforme a gente antecipa o pagamento dele em alguns dias para pagar na segunda, e faz uma reunião de fluxo de caixa, para ver como que a gente está de caixa no banco, se a gente tem dinheiro para passar a semana bem. Na terça-feira, a gente atualiza outro relatório operacional, isso é enviado para a diretoria, e na sexta são feitos os agendamentos que vão ser pagos na segunda. E as rotinas mensais são, todo dia 3, a gente faz uma reunião para avaliar a performance, todos os funcionários têm até o dia 5 para pedir reembolso de despesas que aconteceram no mês anterior. No dia 7, a gente manda toda a nossa movimentação para a contabilidade, através do Nigo. É super fácil só apertar um botão, mas é importante que a gente tenha uma data para fazer isso. A gente recebe o balancete da contabilidade dia 12 e tem até o dia 17 para aprovar. Se ter um balancete não é algo tão importante para você, você talvez não precise fazer isso todo mês, mas concentrar isso de 6 em 6 meses, alguma coisa assim. E dia 25 a gente fecha a folha de pagamento e dia 26 pede vale transporte, vale refeição dos funcionários. Ou seja, a gente tem isso na parede, se entra uma pessoa nova na equipe, ela não tem dificuldade nenhuma em assimilar essas rotinas e botar isso em prática. Então, pessoal, minha dica é, tenha uma ferramenta boa, defina suas rotinas, seus processos e fortaleça essas rotinas. Cabe a você ter disciplina de botar isso em prática, porque se você não tiver, você não vai cumprir nada disso que está aqui. Então, pessoal, esse foi o passo 1. Combater o caos com a organização, como eu falei, é a base para todo o resto que vem um pouco depois. E, para mim, a segunda coisa mais importante numa empresa é você manter os olhos nos sinais vitais. Você saber o que está acontecendo. E saber o que está acontecendo é você conseguir responder essas perguntas que a gente está fazendo aqui. Você sabe responder de uma forma super rápida quanto você tem em caixa? Você sabe responder se você vai ter dinheiro para fechar o mês? A gente já está chegando perto do final do mês. Você sabe se você vai conseguir pagar a folha, pagar aluguel, pagar as contas que chegam ali no comecinho do mês? Você sabe se você pode comprar aquela máquina, aquele computador, fazer aquela reforma que você está planejando? E você sabe em que condições você pode fazer isso para não ficar sem dinheiro? Esse é o tipo de pergunta que você tem que conseguir responder de uma forma bastante simples. Então a gente vai fazer agora mais uma pesquisa, de novo, totalmente anônimo, pessoal, fica à vontade para responder de coração aberto, para você falar como você acha que a sua empresa está para responder essas perguntas. Se ela consegue responder essas perguntas, se ela faz essas coisas, esse acompanhamento de uma forma boa ou não. Então vamos lá, pessoal. Como você avalia a forma como seu departamento financeiro monitora os seus sinais vitais? Ou seja, monitora o caixa ali que tem na empresa. Né? Muito fraca, fraca, mediana, boa ou muito boa. Vamos lá, 60% das pessoas já respondeu, 70%, 71%. Se você não respondeu, ainda responde, que a gente vai fechar. Vamos lá. Vamos ver o resultado dessa pesquisa aí. Então, pessoal, o resultado bastante parecido com o anterior, hein? 38% das pessoas gerencia suas finanças de uma forma mediana, 11% gerencia de uma forma fraca e 2% muito fraca. Então, a gente está falando aí de uns 50% aí, de pessoas que gerenciam de forma mediana muito fraca, e a gente já tem aí 49% de boa a muito boa. Pessoal, nossa ideia aqui, de novo, é ajudar vocês a manter os olhos fixados no que a gente chama de fluxo de caixa. Então, dar algumas dicas rápidas que vão te ajudar a não perder de vista
o que está acontecendo com a sua empresa. Como eu falei, sinal vital é o que diz se você está vivendo ou está morrendo. Nada é mais importante para quem gerencia as finanças de uma empresa do que não deixar uma empresa morrer. Uma empresa sem dinheiro é uma empresa que está morrendo, está no CTI, e você tem que se antecipar, tem que fazer alguma coisa para resolver essa situação. E para você fazer isso de uma forma bem feita, você precisa do que a gente chama de um relatório de fluxo de caixa. Muita gente complica, torna isso em quase que uma teologia doida, mas na verdade um relatório de fluxo de caixa é algo super simples. É algo que basicamente te diz quanto você tem no banco. Essa daqui, pessoal, é uma tela do Nibo, mas obviamente tem outras formas de você acompanhar isso, a gente recomenda que você acompanhe no Nibo, mas tem outras formas de acompanhar. Te diz basicamente quanto você tem no banco. Então, nesse exemplo aqui, essa empresa tem 8.200 no caixinha, tem 14.000 no Itaú, ou seja, tem R$22.500 no banco. E um relatório de fluxo de caixa te mostra tudo que você vai pagar e tudo que você vai receber no futuro, dia a dia. Então, por exemplo, nesse caso aqui, no dia 22/3, esse camarada vai ter que pagar R$10.000 para o Miaco, é um fornecedor. Então, o saldo dele já vai cair para R$12.000. Depois, ele vai ter que pagar uma segunda parcela no dia 26 de 15.000. Então, a gente já vê que ele vai ficar no negativo. No dia 29/3 vai ter que pagar mais 1.900, depois 2.800, e só vai receber dinheiro no começo de abril, no dia 2/4. Ele vai receber R$8.200, e aí sim o saldo dele volta para o positivo. E aqui em cima a gente consegue ver isso graficamente. Então a gente vê que durante 10 dias aqui, essa empresa vai ficar no negativo no banco. Então é justamente esse tipo de situação que você tem que estar acompanhando diariamente na sua empresa. Porque, como eu falei, ficar sem dinheiro é ficar à beira da morte. Então, uma empresa que fica no negativo em R$7.000, das duas, uma. Ou ela tem limite no banco e está pagando juros altíssimos, que são o começo do caminho para o cemitério, ou ela não tem nem esse limite no banco. E se ela não tem, ela vai deixar de pagar alguém. Ou ela vai deixar de pagar um fornecedor, que é super grave, ou mais grave ainda, vai deixar de pagar seus funcionários e, obviamente, continuar tocando uma empresa onde os funcionários não estão recebendo dinheiro, se torna bastante mais difícil. Então, pessoal, a ideia é que você identifique essa situação o mais rápido possível para que você possa agir, para que você não fique parado, para que você se antecipe e contorne esse problema. Então, o que você pode fazer aqui, por exemplo, para contornar esse problema? Primeira coisa é pegar o telefone, ligar para o nosso amigo Miaco e falar: Miaco, estou com pouco dinheiro, por favor, será que eu posso te pagar um pouco depois? Me dá mais uma semana. Pessoal, é surpreendente como os seus fornecedores e seus clientes são predispostos a te ajudar. Imagina se o seu cliente pedisse alguma coisa nessa linha, se o seu fornecedor te pedisse, você tem interesse em continuar tendo seus fornecedores. Então, a última coisa que pode acontecer é você se fechar, se esconder, ficar com medo dessa situação, porque aí o problema só cresce. Quanto mais rápido você agir, melhor. Outra coisa que você pode fazer é ligar para o seu cliente, nesse caso aqui o Galindo, e sugerir para ele antecipar o pagamento. Talvez até dar um desconto para ele antecipar, seja uma boa medida. Outra coisa que você pode fazer é talvez os sócios da empresa se interessem em botar dinheiro, momentaneamente cobrir esse buraco. Talvez valha a pena para você negociar um empréstimo do banco numa taxa melhor do que essa que você vai ficar pagando aqui. Ou seja, o importante é não ficar parado, não esconder sua cabeça num buraco que nem um rema e agir. Você não pode ficar parado, essa situação é super grave, você tem que fazer alguma coisa. Então, pessoal, o que a gente recomenda aqui, dicas de como gerenciar seu fluxo de caixa. Primeira coisa, antecipe-se. Foi o que eu falei, é mais fácil você apagar uma fagulha do que você apagar um incêndio. Segunda, envolva toda a empresa na busca de uma solução. Muitas vezes a solução para o seu problema de fluxo de caixa não está no departamento financeiro. E normalmente as melhores soluções não estão no departamento financeiro. Talvez seja alguém que faz o comercial, que tem uma proposta na mão que vai fechar, e se ele der um descontinho, ele fecha na hora e já entra um dinheiro que vai resolver o problema de caixa. Talvez seja um departamento de compras que vai fazer uma compra que não é necessária. A gente pode postergar isso mais um mês, mais 2 semanas. Ou seja, envolva a empresa, que isso geralmente dá bons resultados. Terceiro ponto, de novo, seja proativo.
pega o telefone, faça ligações. Pô, já vi pessoas que salvaram empresas só fazendo isso. Eu estava ajudando uma amiga que tem uma empresa, uma confecção, ela estava quase quebrando, os fornecedores não queriam mais entregar tecido para ela. Eu falei, fulana, pega um avião, vai para São Paulo, conversa com ele, mostra os pedidos que você tem, mostra que seu negócio tem muito dinheiro para entrar daqui a um mês e meio, que eu tenho certeza que ele vai se convencer. E ele ficou super feliz de ter essa postura do cliente, essa proatividade, essa transparência, e liberou um limite de crédito muito maior do que ela tinha. Isso salvou o negócio dela. E por último, é aquilo, se não existe uma solução boa, escolha logo a solução menos ruim. É melhor tomar uma decisão, tomar um remédio amargo, do que, como eu falei, ir parar no cemitério. Então, pessoal, esse é o passo 2. Depois que você se organizou, depois que você consegue acompanhar os seus sinais vitais, aí sim faz sentido você começar a pensar em como avaliar a performance do seu negócio. Você sabe dizer, por exemplo, como está a performance do seu negócio? Você sabe dizer se ele está dando dinheiro? Quanto ele está dando dinheiro por mês? Você sabe me dizer como tem evoluído a performance do seu negócio e por quê? O que deu certo, o que não deu certo? E você sabe o que você fazer para melhorar? Isso é muito importante, pessoal, que essa conversa, que essas perguntas, você consiga responder com números. Porque a pior coisa que pode acontecer na gestão de uma empresa é que essa conversa de gestão se torne uma conversa parecida com futebol ou política, na qual cada um tem uma opinião, cada um acha uma coisa. Em negócios você tem que falar e tem que provar e tem que ter números. E quanto mais claros são os números, melhor é para você tomar decisão rápida que vai fazer a diferença no seu negócio. Então, pessoal, de novo a gente vai botar uma pesquisa no ar para saber como que você avalia a forma como a sua empresa avalia a sua performance. Se você puder responder. Vamos lá, a pergunta é: como você avalia a forma como a sua empresa consegue avaliar a sua performance e melhorar? Você acha que isso é feito de forma muito fraca, de forma mediana? Ou isso é um processo estabelecido, rotineiro, que é feito de forma disciplinada? E você acha que esse processo funciona de forma boa a muito boa? Vamos lá, ainda tem gente para responder? Vamos lá, mais os últimos segundos para quem quiser responder agora. Vamos lá, pessoal, fechou? Vamos ver os resultados. Então, olha lá, conforme a gente vai andando nesses passos, a gente vai vendo que as respostas vão piorando, né? A gente tem 45% das pessoas que acompanham isso de forma mediana, 21% acompanha de forma fraca e 5% de forma muito fraca. Ou seja, a gente está falando de 66, 67% das pessoas, 70% das pessoas que acompanham de forma ou mediana a fraca e 30% que acompanha de forma boa, muito boa. E esse universo, pessoal, é um universo que pode ser super complexo. Tá? Nem todo mundo tem conhecimento de contabilidade. Como eu falei, a relação entre o empresário e o contador nem sempre é muito boa e o processo é cheio de falhas. Então, de novo, os relatórios contábeis que vêm para o empresário, na grande maioria das vezes, não tem valor gerencial nenhum. Então, o que eu recomendo para as pessoas é que elas tenham sua própria ferramenta gerencial. E a forma como a gente desenvolveu essa ferramenta gerencial dentro do Nibo é a seguinte: você basicamente agrupa tudo que você paga e tudo que você recebe em 5 grandes grupos. Que a gente chama de 5 grandes famílias de categorias. Tá? Então, tudo que você recebe na forma de receita com venda ou receita com venda de serviços, você agrupa nessa família que a gente chama de receitas operacionais. Ou seja, você é uma padaria, vendeu pão, esse dinheiro é receita com venda. Você é um fisioterapeuta, recebeu o dinheiro do cliente, você agrupa isso dentro de receita com serviço, que é uma receita operacional. Depois, tudo que você paga e está diretamente associado com o produto que você vende ou com o serviço que você presta, ou seja, que tem uma natureza mais variável, você classifica isso como custos operacionais. Então, por exemplo, se você é uma padaria
você vende pão, você obviamente compra farinha para fabricar esse pão. E você tem que classificar essa farinha como custo do produto vendido. Se você é um fisioterapeuta e compra esparadrapo anti-inflamatório para os seus pacientes, você tem que cadastrar essas coisas como custo do serviço prestado. Custo, obviamente que existe uma literatura gigantesca só em cima disso, só para separar o que é de natureza variável de natureza fixa. Minha sugestão, de novo, é que você simplifique. Se algo que você compra varia em função do que você vende, cadastra isso como custo. Isso vai te dar uma visão bastante boa dos seus custos variáveis e de como o seu produto e seu serviço está sendo remunerado. E, por último, nessa parte operacional aqui, você vai classificar o que você paga como despesas operacionais. Então, salário, aluguel, material de escritório, pagamento que tem uma natureza mais fixa, você cadastra nessas categorias, que compõem essa família que a gente chama de despesas operacionais. Quando você soma receitas operacionais, você deduz custos operacionais e deduz despesas operacionais, você chega num resultado super importante que a gente chama de fluxo de caixa de operações. É o fluxo de caixa de operações que responde à pergunta se o seu negócio está dando dinheiro ou não. Então, a grande maioria dos empresários não sabe responder essa pergunta de uma forma precisa. Quando você usa essa metodologia, você consegue. Mas nem tudo que você recebe e que você paga é operacional. Você tem, por exemplo, meu copão de água aqui, passou batida. Você tem, por exemplo, pagamentos e recebimentos que você faz e que tem uma natureza de investimento. Então, pô, comprei cadeira, comprei mesa, comprei um carro para fazer entrega da minha padaria, eu comprei um novo aparelho de estimular os músculos na minha clínica de fisioterapia. Isso não é uma despesa operacional. Isso você comprou um ativo fixo e isso tem que ser separado de tudo que é operacional. Isso é o que a gente chama de atividades de investimento. O problema é que muita gente confunde todas essas famílias de categorias. E quando você, por exemplo, compra um carro para fazer entrega, o empresário vai ter a impressão que o negócio dele está dando prejuízo, porque ele teve um custo super alto. Mas o legal é você separar isso. A gente vai explicar um pouco melhor para frente que tipo de visão isso te dá. Quando você soma tudo que você compra e tudo que você vende de ativos fixos, você chega no que a gente chama de fluxo de caixa de investimento. Mas mesmo assim, nem tudo que você compra, nem tudo que entra e sai é o operacional ou de investimento. Também tem vários pagamentos e recebimentos que são associados a financiamento. Então, por exemplo, peguei um empréstimo do banco, entrou dinheiro na minha empresa, mas isso não é receita. Isso não é um número que eu tenho que somar para ver a saúde financeira do meu negócio, muito pelo contrário. Então, o sócio fez um aporte de capital na empresa. É importante que isso fique separado nesse grupo que a gente chama de fluxo de caixa de financiamento. Da mesma forma, sai dinheiro de fluxo de caixa de financiamento. Sai dinheiro para pagar empréstimo, sai dinheiro para pagar dividendo para os sócios, e mais uma vez é importante que isso fique separado. O que a gente vai fazer é ver como essa metodologia se encaixa num relatório e que tipo de respostas essa metodologia te dá. Então, quando a gente compõe o que a gente chama... Na verdade, isso aqui, pessoal, numa linguagem mais técnica, é um demonstrativo de fluxo de caixa, por método direto padrão caixa. Então, quando você pega a sua receita operacional, você deduz os custos operacionais, você deduz as despesas fixas, como salário e aluguel, você chega de novo no que a gente chamou de fluxo de caixa de operações. E esse número te diz se o seu negócio está dando dinheiro ou não. Quando você deduz compra e venda de ativos fixos, você chega no que a gente chama de fluxo de caixa de investimento. E o fluxo de caixa de investimento te diz se você está investindo na sua empresa ou não. Então, de novo, comprei carro, comprei máquinas, eu estou investindo na minha empresa. E por último, todos os pagamentos e recebimentos associados a financiamento, que a gente chama de fluxo de caixa de financiamento, te dizem o que você está fazendo com o dinheiro que sai da sua empresa. Pô, meu negócio dá dinheiro. Eu invisto um pouco para fazer a manutenção das minhas máquinas. O que eu estou fazendo com esse dinheiro? Eu estou pagando o banco? Eu estou remunerando o sócio? Ou estou deixando dentro da empresa?
que é o tipo de resposta que isso te dá. Um outro cenário é o seguinte: meu negócio não está dando dinheiro, o fluxo de caixa de operações é negativo, e eu não estou investindo na minha empresa, mas eu estou cobrindo esse buraco pegando empréstimo do banco. Então, o dinheiro que não está sendo gerado na sua empresa, que está vazando da sua empresa, você está cobrindo através do banco. Mas tudo isso está muito teórico e conceitual por enquanto. O que a gente vai fazer agora é entrar num caso específico de uma empresa, que é essa daqui. Então, eu queria que vocês me acompanhassem aqui para a gente fazer uma análise rápida, para a gente entender o que esse relatório te diz e o que ele te dá como informação. Então, o que a gente vê aqui, pessoal, só dar mais um golinho aqui rápido, é o resultado de uma clínica de fisioterapia, no mês de janeiro. Então, o que a gente vê aqui é que essa clínica faturou R$11.500, ele teve custos bastante baixos aí, da casa de 700, R$520 mais ou menos, que deixou uma margem dentro da empresa de R$10.000. Depois disso, ele pagou salário, aluguel, material de escritório e serviços que ele contratou, como contador, por exemplo, e sobraram R$2.480 de resultado operacional. Então, a primeira pergunta que esse empresário pode se fazer é: vem cá, meu negócio está dando dinheiro? A nossa resposta para ele é: seu negócio está gerando mais ou menos R$2.500, gerou em janeiro R$2.500. Mas, como eu falei, nem só de resultado operacional beleza. Então, a gente vê aqui que esse empresário não comprou nenhum ativo fixo, ele não investiu na estrutura da empresa dele, mas a gente vê que ele retirou R$3.000 da empresa. Então, o fluxo de caixa de investimento foi zero, mas o fluxo de financiamento foi negativo em R$3.000. Então, basicamente, a empresa dele gerou 2.500 e ele tirou 3.000. Talvez o mais conservador seria ele ter tirado exatamente o que a empresa gerou, para ter certeza que o caixa não ia cair em R$500, mas aparentemente, pelo que a gente vê aqui no mês de janeiro, não é nenhum cenário catastrófico. Ele só descapitalizou a empresa dele em R$520, mas tudo andou de uma forma bastante coerente. E ele tem respostas para perguntas muito importantes. Então ele sabe que o negócio está dando dinheiro, ele sabe exatamente quanto ele está botando no bolso. Mas o ideal é que na sua empresa você vá além. Você vá além de enxergar essa visão mensal. O ideal, na minha visão, é que você consiga ter essa visão anual aqui, ó, pessoal. Você consiga ver por mês o que aconteceu. Para que você consiga acompanhar as variações. Para que você consiga acompanhar as tendências. Para que você consiga ver se o seu negócio está melhorando ou está piorando. Então, por exemplo, esse estudo de casos aqui, aquela empresa aqui em janeiro estava super bem, estava gerando dinheiro, o resultado no final do ano passado aqui, e o empresário está desesperado, o fisioterapeuta está desesperado porque a empresa dele ele acha que está quase quebrando. Ele está cheio de dívida, está de cabelo em pé, não dorme há vários dias, vocês devem ter ouvido histórias dessa. E o que a gente vai fazer aqui é, através desse relatório, tentar entender o que aconteceu com ele. Eu queria que vocês me acompanhassem aqui, para que vocês vejam como pode ser fácil saber o que está acontecendo no seu negócio. A gente vai ter um evento nas próximas 2, 3 semanas, se eu não me engano, a gente vai falar um pouco sobre isso no final, só sobre como avaliar a performance do seu negócio. Então, se você tem interesse nesse assunto, eu sugiro que você se inscreva, a gente vai falar um pouco como você faz, mas a ideia aqui hoje é dar uma pincelada rápida, para que você já veja como existem formas simples de acompanhar a performance do seu negócio. Então vamos lá, pessoal, o que a gente vê aqui? Primeiro a gente vê que a receita desse camarada não tem variado muito ao longo dos meses. Variou aí de R$11.000 a R$13.000, com uma pequena variação aí, mas nada muito gritante. Os custos também não variaram muito. E as despesas também continuaram bastante constantes. Então o resultado operacional desse camarada variou aí de R$2.000 a R$4.500. Ou seja, o negócio do camarada está quebrando e o negócio dele dá dinheiro. Então a gente já vê que esse negócio tem um problema e o problema não é operacional. Então talvez ele esteja desesperado, querendo fechar o negócio, e a gente já pode dizer para ele: meu camarada, fica tranquilo, o seu negócio dá dinheiro, a gente só tem que descobrir o que está acontecendo para você estar tão endividado assim. Então vamos lá, ó. Resultado operacional constante, em torno de R$3.000 por mês. Quando a gente olha
a parte de financiamento, a gente também vê que está constante, em torno de R$ 3.000 por mês, ou seja, tem mês que a empresa dá um pouco mais de dinheiro, dá um pouco menos, mas o que ele tira todo mês não descapitaliza a empresa, ou seja, está tirando exatamente o resultado operacional da empresa, isso não é o fim do mundo, mas a gente consegue identificar rapidamente o problema aqui. Ó. Quando a gente vê o que aconteceu no fluxo de caixa de investimento, a gente vê que teve um aumento súbito de investimento. Então, muito provavelmente, esse camarada investiu numa clínica nova, se mudou, deixou a clínica dele mais bonita, investiu em máquina nova, e esse dinheiro a empresa dele não tinha para pagar. Então, ele gerava R$ 3.000, botava no bolso R$ 3.000 e começou a gastar dinheiro para comprar coisas, para comprar ativos. E isso botou ele numa situação muito delicada. Quando você tem essa visão super clara, que nem a gente tem aqui, se esse empresário tivesse essa visão clara que nem a gente está olhando, ele poderia pensar em outras alternativas. Ele poderia, por exemplo, trabalhar mais, contratar mais um fisioterapeuta para aumentar o resultado operacional, para esse resultado operacional financiar essa compra de ativo fixo. Ele poderia ter reduzido a retirada dele todo mês, é uma opção do sócio que está tocando uma empresa, ou ele poderia até parcelar essa compra de ativos que ele fez. Comprar em 10 vezes, parcelado, talvez isso se encaixasse melhor no fluxo de caixa dele do que através desse cenário. Então, pessoal, isso aqui é só para dar uma palhinha, para a gente ver como esse painel é uma metodologia super legal para, através de uma forma super simples e prática, você acompanhar o que está acontecendo na sua empresa. Então, como eu falei, primeiro passo, combater o caos com a organização. Segundo passo, mantenha os olhos nos sinais vitais da sua empresa. E terceiro passo, avalie a performance do seu negócio para melhorar. Todo negócio pode ser melhorado, você nunca pode se contentar com um negócio que está indo bem, porque os tempos mudam, a competição aumenta, os preços caem, e você tem que estar sempre buscando formas de ter resultado cada vez melhores. Para mim, eu vou ficar super feliz se vocês me disserem em algum momento que vocês conseguiram implementar isso. E a nossa dica aqui para que vocês consigam implementar é que vocês peguem isso que a gente falou e coloquem num calendário. Então, que você consiga colocar num calendário os seus processos diários, que você coloque quando você vai fazer a conciliação bancária, quando você vai fazer os pagamentos, que você coloque no seu calendário quando você vai fazer a reunião de fluxo de caixa, para que você não corra o risco de ficar sem dinheiro, e que você também coloque no seu calendário quando você vai sentar para acompanhar esse seu painel de acompanhamento. Para que, juntamente com seus sócios, com outras pessoas da equipe, você consiga ter ideias para melhorar o resultado da sua empresa. Beleza, pessoal? Então, o que a gente queria falar é basicamente isso. Espero ter sido legal para vocês. Queria agradecer a presença.